Olá, turma, tudo bem? O nosso vídeo de hoje é para pensar um pouco a respeito da nossa primeira unidade. Dentro da nossa primeira unidade, nós trazemos o conceito de planejamento social. Mas antes de falarmos a respeito do conceito de planejamento social, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu gostaria que vocês refletissem junto comigo o que vocês entendem pelo conceito, pela palavra planejamento. Quando vocês pensam a palavra planejar, o que vocês compreendem? O que vocês entendem? Se nós formos pensar, mesmo que de forma involuntária, as nossas ações elas sempre são planejadas. Nós sempre nos planejamos, seja simplesmente para pensarmos o que iremos comprar no mercado, quando nós iremos iniciar um trabalho, um novo trabalho, quando vocês pensavam no curso de serviço social, ingressar no curso de serviço social, certamente vocês fizeram um planejamento. Da mesma forma que nós temos um planejamento de vida, mesmo que seja um planejamento com menos esforço ou um planejamento que delega um tempo maior, é muito importante que nós pensamos que a nossa vida ela parte de uma perspectiva de planejamento. Então, da mesma forma que nós planejamos as nossas ações cotidianas, dentro do nosso universo de trabalho, o planejamento ele também faz parte, ele também é recorrente. Então, o profissional de serviço social, por exemplo, se até pouco tempo atrás o serviço social ele não tinha essa relevância dentro do conceito de elaboração de projetos, de execução de projetos. Na verdade, o serviço social ele era mais solicitado justamente no processo de execução e não no planejamento e monitoramento, principalmente. É muito importante que nós possamos compreender que há uma mudança, né? Na verdade, o serviço social ele passa por uma transformação, ele passa por um amadurecimento, ele passa por uma reconceituação e dessa forma é exigido sim ao profissional de serviço social que ele também faça um planejamento das suas ações. Então, quando um profissional de serviço social ele tem, por exemplo, a necessidade de pensar em um projeto, ele precisa sim fazer o seu planejamento. Então, como que é o planejamento social, né? Qualquer elaboração de projeto, seja independente da área de serviço social, da área de administração, da área de engenharia, dentro de uma empresa, o planejamento estratégico, ele é muito utilizado. As empresas, elas, quando iniciam o seu novo ano, na verdade, geralmente acontece esse processo de planejamento estratégico geralmente no final do ano, né? Porque justamente eles pensam as execuções das atividades vão ser realizadas no ano seguinte. Então, numa empresa, num mercado corporativo, essa prática do planejamento estratégico é uma prática muito usual, muito utilizada. A gente tem diferentes metodologias para fazer justamente essa avaliação do trabalho realizado. Tem uma técnica, por exemplo, que é chamada análise SWOT, que é justamente para você identificar quais são as fraquezas e as potencialidades do seu trabalho. Mas da mesma forma que nós temos ali a proposta de planejamento estratégico dentro de uma empresa, o profissional de serviço social, quando ele vai elaborar um projeto, ele da mesma forma ele precisa também fazer um planejamento, identificando obviamente quais são as fraquezas daquele projeto, quais são as potencialidades. Então, por exemplo, se eu quero fazer um trabalho voltado a atender adolescentes em situação de rua, quero fazer um projeto que vai atender aquela população em situação de rua. E aí, como que eu penso essa perspectiva? Quais são os meus desafios? Então, assim, eu tenho que elencar ali quais são os meus limites, quais são as dificuldades de garantir a participação daqueles adolescentes naquele tempo que eles estão em abrigamento, como que eu consigo resgatá-los, como que eu consigo trazer de fato um projeto social que vá não apenas despertar o interesse daqueles adolescentes, mas que vai trazer um impacto na vida daqueles adolescentes. Então, dentro dessa perspectiva, o profissional de serviço social, ele precisa sim envolver outros parceiros, não apenas, obviamente, com o seu usuário, ele vai chamar aqueles adolescentes para ouvi-los, né, para justamente pensar na elaboração do projeto, mas o profissional também precisa sim
fazer articulação com outras redes. Então, quando a gente pensa na elaboração de um projeto, a gente sempre parte dessa perspectiva. A gente pensa quanto de recursos que nós vamos ter, qual vai ser o financiamento, se eu já tenho aquele financiamento dentro da minha instituição, se eu não tenho, como que eu vou fazer a captação de recursos, se vai ser através de um edital público, através de um edital privado, se eu vou fazer um financiamento coletivo. Então o profissional ele precisa saber quanto que ele tem de recurso, ele precisa saber se ele vai conseguir captar aquele público-alvo, se ele de fato tem aquele perfil de usuários, porque a partir do momento que também acontece muito isso dentro das instituições, principalmente dentro das instituições do terceiro setor, que são instituições que têm recursos muito escassos, as instituições elas tendem justamente a buscar projetos, editais em aberto, e muitas vezes aquele edital não necessariamente dialoga com o trabalho realizado pelaquela instituição. Então é muito mais difícil para aquele profissional conseguir captar aquele público esperado. Então o profissional, quando a gente pensa na perspectiva do planejamento social, o profissional de serviço social ele precisa sim garantir todos esses passos, pensando nos riscos, assim como qualquer outro projeto, mas acho que o grande diferencial do serviço social é que, conforme previsto no nosso código de ética, conforme o nosso projeto ético-político, a gente precisa, sim, garantir o protagonismo daquele nosso usuário, garantir a participação daquela população usuária. Então, dentro dessa perspectiva, eu preciso, sim, ouvir aquela população, eu preciso pensar em mecanismos de participação social. Então, dentro daquele planejamento, eu não posso simplesmente profissional de serviço social, junto com a minha equipe multidisciplinar daquela instituição no qual eu faço parte, simplesmente elaborar um projeto se eu não ouço o meu público, se eu não ouço os meus usuários. Então, o planejamento social, ele parte sim dessa perspectiva, obviamente, uma correlação política, conforme é colocado na própria unidade. O planejamento é um processo político, e aí quando a gente fala política, não necessariamente estar atrelado a ideia da política em si, do governo, né, de um determinado político, não é isso que a gente está dizendo. Quando a gente fala relação política, muitas vezes a formação da rede, quais são os atores que nós envolvemos naquela elaboração daquele determinado projeto, quais são os atores que vão participar daquele projeto junto com a minha equipe. Então é sempre pensando nessa perspectiva, quais são os arranjos, quais são as redes que eu vou precisar construir para justamente garantir que aquele projeto ele seja executado. Então essa é a nossa conversa, essa é a nossa proposta do nosso primeiro encontro, pensar justamente a importância de um planejamento, a importância que um projeto ele simplesmente não parte apenas da execução, mas sim tem todo um processo de elaboração por trás, que logo mais eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito do diagnóstico social, a relevância desse produto, para justamente pensar nessa etapa de planejamento. Mas nosso primeiro encontro era justamente trazer essa proposta, vocês entenderem o que é o planejamento, o que o planejamento, quando eu falo planejamento estratégico, mas pensando também no planejamento mais dentro da perspectiva social, o que difere o serviço social, por exemplo, de uma grande empresa, um planejamento estratégico de uma empresa no final do ano, né? A gente identifica que o serviço social tem sim a proposta, tem sim o compromisso de trazer o seu usuário para esse processo de elaboração, pensando obviamente que a gente também precisa estabelecer outras articulações aí políticas para que aquele projeto ele seja executado, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!